Olá, tudo bem com vocês? O nosso objetivo desse vídeo é utilizarmos a alça de preenchimento. E o que é a alça de preenchimento? A alça de preenchimento ela facilita na cópia de dados ou mesmo no preenchimento de sequências. Assim, a utilização mais interessante é a parte sequencial. Sequência pode ser uma sequência de números, pode ser uma sequência de datas, pode ser uma sequência de meses, uma sequência de dias da semana, entre outras sequências. Eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido relacionado, por exemplo, a um calendário. Então, vamos colocar aqui um calendário de agosto de 2022, que é o mês e o ano que eu estou fazendo esse vídeo. Tá? E aí, como vocês já sabem, né, um calendário ele possui os dias da semana. Então, por exemplo, se eu colocar aqui DOM de domingo, eu estou iniciando o dia da semana. Então, se eu quiser, por exemplo, agora fazer uma sequência de dias da semana, o que eu faço? Eu vou dar um Enter aqui, vou clicar em cima da célula, né? Não pode estar piscando assim, tá? Então tem que estar clicado assim com esse navegador. E a alça de preenchimento é esse quadradinho aqui no canto, ó. Note que quando eu posiciono o meu mouse, primeiro eu posiciono o mouse ali, ó. Aí ele mostra um quadradinho pequenininho, né? Um quadradinho preto ali. Ele faz essa transformação. Essa posição, este formato, é o formato da alça de preenchimento. Então, se eu clicar agora segurar e ir para o lado, ó, ele já começa a me indicar, ó, segue de segunda, terça. Quer dizer, eu não preciso ficar digitando cada dia da semana. Ó. Na hora que eu posicionar até onde eu quero e soltar, você vai perceber que ele já faz a sequência aqui dos dias da semana. Você vê que é bem mais fácil ao invés de ficar digitando um por um. Aí você pensa assim, Samuel, então eu posso utilizar aqui os números, né? Então, dia 1º que caiu numa segunda-feira. Então, digito 1 aqui, dou um Enter. Agora eu vou clicar só uma vez aqui em cima do número 1. E agora eu vou colocar o mouse aqui novamente. Só que quando eu arrastar, ó, você vai perceber que ele não faz no número a sequência. Ele só faz o número 1. Então, o que eu vou fazer aqui para resolver isso? Então, vou clicar aqui novamente. Vou pôr o mouse no mesmo quadradinho e vou segurar a tecla Ctrl, que você já conhece. Aí você vê que apareceu um sinalzinho de mais. Aí eu clico, arrasto para o lado e percebe que agora ele vai dar a sequência aqui de números. Olha lá. Ó. E agora eu vou soltar o meu mouse. Prontinho. Você viu que ele fez a sequência. Então, vou digitar aqui o 7, dar um Enter. Clicando aqui, mesma coisa. Ó. Segurei o Ctrl e vou arrastando. Então, dessa maneira, ó, digito, dou um Enter, clico, não pode esquecer de segurar o Ctrl. E na hora de soltar, na hora que você arrastar e soltar, não solte o Ctrl primeiro. Se você soltar o Ctrl, ó, perceba que ele vai copiar o 14. Então tem que segurar o Ctrl, ó, tá vendo? Então deu errado. Então vou lá de novo e faço aqui a mesma coisa. E assim sucessivamente, né, até eu formar aqui o meu calendário. Então, dou o desafio para vocês fazerem alguns calendários utilizando esse recurso aqui da alça de preenchimento. Tá? Agora, a questão dos números, né? Ok, a gente fez aqui. Mas tem mais sequências de preenchimento que a gente pode fazer? Tem. Não é só número e também não é só dias da semana. Então, vou clicar aqui na Plan 2 para que a gente possa não fazer na mesma planilha. Então, por exemplo, se eu digitar lá janeiro, ó, dou Enter e faço a mesma coisa, só que agora eu vou fazer para baixo, tá? Olha lá, ó, põe o mouse aqui, agora não precisa segurar o Ctrl, ó. Aí ele faz a sequência até dezembro, ou se você continuar, ele vai repetindo, tá vendo? Olha lá, ó. Então ele foi lá e fez a sequência dos meses, né? Lembra que nós digitamos DOM de domingo? Né? Eu posso digitar Jan de janeiro, ou, deixa eu pegar um outro mês, Ago de agosto. E se eu puxar, ele faz a sequência a partir de agosto, olha lá. Ó. Mesma coisa usando a alça de preenchimento. Se por acaso eu digitar um dia, hoje, por exemplo, o dia do vídeo aqui é dia 19 de agosto de 2022. Se eu puxar aqui a alça, ó, vocês vão perceber que ele vai fazer ó, diário, tá vendo? Então ele faz diário. Então você vê, ó, com o dia da semana eu posso, com mês, com data, né? Com hora, por exemplo, vou colocar uma hora aqui qualquer, vamos supor lá, 20 horas.
né? Só que com hora, ele vai fazer de hora em hora, tá vendo? Ó, ele faz de hora em hora. Ah, Samuel, mas e se eu quisesse de minuto em minuto, ou a cada 15 minutos, ou a cada 30 minutos? Aí você vai fazer o seguinte, vou digitar aqui uma hora qualquer. Então vamos supor que eu coloco lá 5 horas da manhã. E aí a próxima hora aqui, eu quero 5h30. Aí perceba que o intervalo entre uma hora e outra é 30 minutos. Fazendo o intervalo de 30 minutos, ele vai fazer, né, a sequência de meia hora. Porém, eu tenho que selecionar. Então, eu ponho o mouse aqui dentro, marco os dois, tá vendo? Eu não uso a alça agora, ó. Marco aqui primeiro. Aí ele marcou os dois. Agora eu vou vir aqui na alça. Olha lá, ó. Então ele foi lá e fez a sequência de 30 em 30 minutos. Então isso serve tanto para hora, quanto para um número, quanto para data, né? Então, por exemplo, eu quero fazer aqui uma sequência numérica de mês em mês, começando no dia, sei lá, 1º de 9 de 2022. Aí o próximo mês, você tem que colocar, primeiro, se eu quero de mês em mês, 1º do 10 de 2022. Aí quando eu seleciono os dois, ó, marco os dois primeiro, e aí eu venho aqui e puxo pela alça de preenchimento. Ó. Note que ele vai dar de mês em mês, tá vendo? E o legal é que ele já, né, já entendeu que uma sequência já foi para 2023, né? Então, a diferença de você trabalhar, quando você quer um intervalo maior, um intervalo diferente, você tem que digitar os dois intervalos para você ter, né, o êxito, né? Vamos colocar, por exemplo, de números aqui, ó, 50. Se eu digitar, por exemplo, 30, tá? Você viu que eu digitei um número maior em cima e menor embaixo. Se eu selecionar os dois agora e puxar aqui, ó, pela alça, ele vai fazer uma ordem decrescente, de 20 em 20. Então, ó, 50, 30, 10, aí começou os números negativos, porque para baixo existem números negativos. Então, tanto faz a ordem ser a ordem crescente, né? Então, se eu colocar ali 15 e 20, aí ele vai fazer de 5 em 5, ó, porque é o intervalo. Seleciono 2 e aí eu faço em ordem crescente. Então, tanto faz para cima ou para baixo. O mais importante na hora que vocês forem fazer a sequência é você colocar o primeiro número e o próximo número. E não esquecer de selecionar os dois. Se vocês não selecionarem os dois, não dá o resultado esperado. Para terminar, se você quiser copiar uma frase, por exemplo, aquela frase básica que todo mundo já conhece, né, pelo menos meus alunos já conhecem, a vida é bela, né? Vou aumentar aqui a coluna. Então, se eu colocar uma frase, vir aqui e puxar pela alça de preenchimento, aí você vê que ele copia a mesma frase para as outras células. Lembrando que eu estou fazendo para baixo, mas que você pode fazer também para o lado. Então, esse aqui é um resuminho aqui do que a gente pode fazer com a alça de preenchimento. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!